Vamos começar a nossa aula, lição 11, batalha espiritual. Então a gente já aprendeu um monte de coisa da base do casamento na visão da Bíblia. A gente já viu um monte de coisas práticas, né, que são necessárias no dia a dia de um casal. E agora nós vamos ver uma coisa bastante séria, que é batalha espiritual, né? Como diz a Sara, ela diz que a gente não tem que ver o capeta em tudo, mas também não pode achar que ele não está em lugar nenhum, né? Então, eu acho muito interessante essa situação dela, porque muitos de nós preferem fingir que ele não existe. Fingir que não existe, né? Deixar ele lá. Então, é importante a gente saber que existe uma batalha espiritual nesse exato momento. Por exemplo, eles não estão nada satisfeitos da gente estar aqui estudando a palavra, né? Buscando ensinamentos para que os nossos casamentos sejam mais sadios, mais fortes, mais estruturados na luz da palavra de Deus. E por isso mesmo, o Casados para Sempre, dentro do seu ministério, tem um grupo de pessoas que fica intercedendo por nós, para que a gente possa superar. Porém, o nosso Deus, na sua imensa sabedoria e na sua imensa providência e misericórdia, Ele não nos deixou refém nessa batalha. Ele nos capacitou, nos dando armas poderosas para que a gente saia mais do que vencedores nessas batalhas. Então, quem gosta de videogame, eu não sou desses adeptos, né? Mas existem situações em que a gente pode perceber a presença do inimigo e saber exatamente qual arma utilizar naquele momento, para outro. Nós vamos estar, no decurso dessa lição, nós vamos entender as armas e os momentos que a gente tem e precisa usar, né? Então é isso. Vamos orar, que essa é uma das armas que a gente tem, né? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo que Tu és, te louvamos porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, te louvamos por estarmos aqui, Senhor, por esse momento tão prazeroso, que a gente possa, nesse momento, estar desarmado, nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, sabedoria, que Teu Santo Espírito transite nesse local e que Ele possa falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, vamos começar lendo a palavra de Deus sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que está em Efésios capítulo 6, começando com o versículo 10. Quem tiver aí, eu queria que a gente lesse, cada um lesse um dos versículos. Em diversos locais da Bíblia, esse tema aparece direta ou indiretamente. Mas, especificamente, ele trata aqui no livro em Efésios sobre essa questão, especificamente a batalha espiritual. E isso foi escrito quando Paulo estava preso. Vocês vão ver que no finalzinho da leitura, quem for ler aí o verso 19, etc., ele diz: pela qual eu sou embaixador em cadeia. Ele estava preso. E uma das razões pelas quais isso foi escrito é porque em Éfeso, que era uma cidade grande, uma cidade importante da época, havia uma prática horrível de satanismo, de adoração a ídolos, de prostituição, inclusive de oferendas do próprio filho, como vocês sabem, para aqueles deuses. E era oportuno que Paulo escrevesse isso, justamente para uma cidade, para uma igreja, para um povo que estava vivenciando ali aquilo que nós hoje vamos discutir aqui, que é uma batalha. E ele sequer percebia onde estava e o que estavam fazendo. Então, nesse contexto, vamos ler a partir do versículo 10, por favor. Qualquer um pode ir lendo todos os versículos. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do mal, no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados. Embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Se nós formos dar uma olhadinha na nossa lição, nós vamos ver que batalha espiritual, para a nossa lição, ela é aplicada. Você não estuda a batalha espiritual como um todo, você focaliza aquilo aplicadamente ao casal. Então, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de passar os olhos lá e ver, mas ele já começa falando especificamente o que é batalha espiritual, voltada, mas muito mais do que isso, aplicada à vida de marido e mulher. Mas eu gostaria, diante de tudo, começar fazendo uma reflexão rápida sobre batalha espiritual, antes da gente entrar propriamente na batalha aplicada, que é aquela da relação marido e mulher, e como a batalha espiritual se aplica, como ela é executada no dia a dia da vida de um casal. Do ponto de vista geral de batalha espiritual, o que nós temos que lembrar é que esse é um assunto até pouco falado, mas há algumas coisas que marcam quando a gente esquece. Eu não sei se alguém já ouviu falar do reavivamento espiritual que teve na África do Sul no ano 66. E aquilo aconteceu justamente dentro de um povo chamado Zulus ou Zulus. E havia um grupo de missionários que foram para lá e trabalhavam com esse grupo de pessoas. E eles eram praticantes de atividades animistas, de atividades espirituais. Como essas pessoas mais distantes, eles têm muito isso ligado a espírito, aquela coisa toda. Então, aquilo lá. E eles começaram a trabalhar ali dentro da história. Está relatado num livro que chama O Avivamento Espiritual entre os Zulus, que foi revisto e traduzido pelo um pastor da nossa denominação, que é o Augusto Nicodemos, que, aliás, morou na África do Sul, porque ele fez doutorado lá. Mas, enfim, se alguém quiser depois dar uma pesquisada. E aquele trabalho que os missionários faziam lá, era um trabalho muito interessante. Eles eram estudiosos da Bíblia, eles aplicavam a palavra corretamente, teologicamente correta, eles tinham fruto do trabalho, a igreja começava a se formar, a se crescer, algumas pessoas começavam a se interessar, mas eles praticamente ignoraram que existiam algumas situações que eles precisavam vencer. 12 anos depois que aquele missionário que escreveu um livro, que chama Errol, depois que ele estava lá dentro trabalhando, ele então teve uma situação complicada. Ele estava pregando lá na igreja, onde eles se reuniam, e quando terminou o culto, uma senhora chegou para ele e disse: olha, eu vim aqui ouvir a sua palavra, e eu ouvi o senhor pregar dizendo que Deus é poderoso, que Deus faz tudo e tal. E eu tenho um problema que eu quero que o senhor me ajude. Eu tenho uma filha em casa, é uma menina jovem, mas ela é endemoniada. E ela vive nas piores situações que o senhor imaginar. Ela quebra tudo. Nesse momento ela está em casa amarrada, sem roupa, fazendo necessidades, uma coisa horrível. E ele disse: tudo bem, nós vamos ajudar a senhora. E eles começaram com os missionários, reunindo todos os missionários, e
E eles falaram, vamos orar por essa menina e nós vamos trabalhar com ela. Inclusive, eu não vou dar detalhes do livro aqui, depois levaram para uma casa, mas quebrou tudo. Eles achavam que era colocar num lugar arrumado. Não, essa menina está vivendo num lugar horrível. Gente. Aí puseram cama, não sei o que, armário, quebrou tudo, arrebentou tudo, quebrou parede, e etc, etc. E eles oraram por essa menina. E eles oraram por essa menina. E a menina não foi liberta. E ele entrou em crise, e ele crise com Deus mesmo. Não, Deus, mas então o que eu preguei aqui não é verdade. Aí eu falei que Deus faz, Deus não faz, que papo que é isso? Eu falei para esse povo, eu disse isso e tal e tal. Foi uma situação muito complicada, a razão pela qual esse livro está, mas o resumo de tudo é que ele falou, eu vou embora da África e eu não sou mais missionário e eu abandonei a carreira. Acabou. Não é exatamente, eu não quero continuar falando e pregando e tal. E aí, quando ele tomou essa decisão, ele ouviu, assim, de uma forma muito clara, que Deus falava no coração dele o seguinte: você não vai embora da África, não. Você vai continuar onde você está, fazendo o que você está e buscando poder. Vai buscar poder, busca poder. E ele ficou com aquela palavra e tal. E daí ele resolveu compartilhar isso com os outros colegas, missionários, pastores, contou a história dele, e eles resolveram então que ele não iria embora, eles iriam começar a orar, justamente por aquele sentimento que ele teve, a voz que ele ouviu, que Deus dizia para ele, não saia, não vá, é aqui mesmo que você vai ficar. E eles começaram então a trabalhar e a orar, e é muito interessante que um tempo depois, não foi de um dia para o outro, de um tempo depois, eles voltaram a libertar, a menina foi liberta, o demônio foi expulso da menina, a menina se recuperou, e aquele fato daquela menina, daquela libertação, é esse o ponto, aquele foi o fato que impactou não só praticamente todo o povo Zulu, como boa parte da África do Sul e etc. E ali nasceu um avivamento que é registrado hoje na história como sendo um dos avivamentos mais legítimos, bíblicos, que pode ter existido. Porque de vez em quando aparece ali uma conversa que teve, que não teve, mas são situações pontuais. Ali não, ali foi uma situação. Inclusive, eles convidaram quase que os pastores internacionais, e do Brasil foi uma equipe de pastores para lá, da qual o pastor Hernandes fez parte, e ele conta isso, o pastor Hernandes fala isso sempre, e ele foi e ele viu, e ele disse, olha, na minha vida inteira, palavras do pastor Hernandes, na minha vida inteira, eu nunca, na minha vida, tive uma experiência espiritual como eu tive na visita que eu fiz para esse pessoal lá. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui é que algumas coisas que aconteceram, às vezes elas têm debaixo de si um assunto que a gente às vezes não leva em conta. Esse aspecto não é, às vezes o foco é no instituto, no estudo, na teologia, no conhecimento, que não quer dizer que não precisa, isso é importante e fundamental. Mas às vezes fica de fora, como nós ouvimos aqui agora o Armínio falar da Sara. Então, dentro da batalha espiritual, eu queria começar dizendo que há um modelo que é muito simples, que o Francis Schaeffer fala sobre como que ele enxerga que seria a batalha espiritual. E é uma maneira da gente colocar na nossa cabeça para entender. Ele disse que na maneira que ele vê é assim. A batalha espiritual é como se você morasse numa casa de 2 andares. Essa casa de 2 andares tem um andar de baixo, onde você vive, onde você anda, onde você faz, realiza o seu dia a dia, sua rotina, tudo acontece ali. Ali vai, chega, faz, todas as coisas acontecem. Normal, onde nós vivemos a nossa vida cotidiana. No andar de cima tem um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, às vezes a gente não percebe que ele existe, ou não valoriza o suficiente, ou faz aquilo que são as atitudes pendulares. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. E nesse estágio, diz o Francis Schaeffer aqui,
Lá em cima tem espíritos, um mundo espiritual maligno. E o espírito espiritual maligno, ele existe. Ele está lá. Que são situações perpetradas contra quem está lá embaixo. E isso acontece. Não foi por nenhuma razão, e a gente podia procurar, por que Jesus foi tentado? Jesus podia ter ficado fora daquilo. Mas Jesus foi tentado para mostrar que aqui nesse mundo passa por isso. E como Jesus veio, foi para isso. Foi para dizer que o que ele passou é o que nós passamos. E ele está dizendo, Jesus foi tentado. Poderia não ter sido. Mas a prova de que esse mundo espiritual do mal está ali. E daí em diante você vai ver de quantas vezes ao longo da jornada, onde Jesus andava, quantas vezes ele se deparou com situações dessa natureza. E isso está registrado na Bíblia, é para a gente saber. Isso está registrado para a gente saber que tinha um pai aflito e falou, Senhor, vai lá em casa, eu tenho um filho que cai no fogo. Ele falou, Senhor, corre lá, me acorde, porque... Então, esta é uma realidade da qual nós não podemos ignorar. E essa realidade nós precisamos de ter em mente, ela existe. E está aqui, o próprio Senhor Jesus comprovou isso e enfrentou essa situação. Então, a primeira coisa que a gente se lembra é de que no modelo de Francis Schaeffer nós não podemos esquecer que existe um segundo andar. E nesse segundo andar existe um mundo espiritual que trabalha contra nós. Isso desde a queda que foi. Quais são os dois perigos que a gente sempre fala, e o Arminio já falou, e eu acho que a gente não precisa demorar mais nada disso? É subestimar ou superestimar, não é isso? O grande problema nosso, às vezes, é sempre esse. Às vezes a gente não pensa que, não, isso não vale nada. Tem até alguns grupos aí de tal que dizem que não, isso é bobagem. É desprezível, vocês não dão bola, Jesus já venceu. Ninguém duvida. A Bíblia já ensinou de capa a capa que Jesus venceu. Nós não precisamos discutir isso. Nós não estamos aqui discutindo que Jesus é maior ou mais forte. Não. O demônio é um anjo caído. Não tem nenhuma divindade. Nós não estamos aqui para discutir isso, nós estamos aqui para entender a sua existência, a sua capacidade de poder fazer alguma coisa. Situação que nós não podemos ignorar. E então, quando nós superestimamos, nós estamos querendo diminuir demais essa capacidade do inimigo que é real e que existe, e que pode atormentar e fazer com que a nossa vida seja desesperadoramente ruim, cheia de problemas, etc. E nós sabemos que ela existe. Se a gente tivesse tempo, a gente podia discutir um bocado de situações semelhantes a essa de subestimação, e depois que você vai aprender. Eu até sugiro que uma história que aconteceu aqui em Recife, interessante, de um recém-formado pastor, mas nós não temos tempo para discutir. Ele subestimava até o dia que ele teve a experiência pessoal dele, que mudou também a vida dele. O outro polo de problema é superestimar, quando você coloca aquilo como sendo presente, fazendo tudo em todo lugar. E a maldade é tão grande que o sujeito pratica e depois ele quer jogar nas costas do inimigo. Mas é ele mesmo, ele sabe o que ele está fazendo, e etc, etc. Então, essa superestimação, ela também é um grande problema. Porque não se pode colocar isso no pedestal e achar que nós estamos debaixo disso. Não, nós temos liberdade absoluta. Quando Jesus disse foi para isso que nos libertou, Paulo diz claramente que foi por Jesus, pela cruz, que nós somos libertos. Então não há prisão. Você não precisa ter medo, você precisa ter conhecimento. Porque normalmente a ação do inimigo não é sempre a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Porque onde Deus está, não tem nenhum tipo dessas agressões. Então, a gente precisa entender que não é nem superestimar e nem subestimar. Então, como nós estamos com o nosso tempo aí meio reduzido hoje, nós vamos ler rapidamente, vamos ler aqui as aves. 11 horas. Vamos ler. 10 para as 11. Vamos ler. E aqui eu queria... Daqui lá é 15 minutos no máximo. Eu quero muito a participação de vocês para a gente entender e ler sobre o que estamos colocado aqui como a batalha espiritual da nossa lição
Depois nós vamos pular rapidamente para a batalha espiritual aplicada na relação marido e mulher. Mas vamos lá. O que nós entendemos sobre essa leitura que nós fizemos? Olha como é que começa a leitura aí. Quem leu aí o verso 10? O versículo 10 do capítulo 6. De Efésios, né? Isso, de Efésios, que nós acabamos de ler como leitura completa. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só como é que começa aí, a nossa lição vai começar. Quanto ao mais sejais fortalecidos na força Do seu poder. e no seu poder. Olha a história lá da África. O que eles ouviram? Busca poder. Isso já dá um entendimento de que essa luta não pode ser feita sem buscar poder. Ninguém pode enfrentar uma guerra espiritual na unha, achando que é ele, na minha força, no meu braço, na minha lábia, na minha capacidade de conhecimento, eu sei tudo. A primeira coisa que ele começa dizendo é o seguinte: batalha espiritual não existe pessoal, é a armadura de Deus. Ninguém se pronta, se falar eu vou, não sou eu. Ele está dizendo assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Batalha espiritual tem um resumo: ela não é feita com recursos humanos. Eu posso citar um exemplo que aconteceu? Eu sei que o tempo está. Claro. Mas aconteceu uma situação comigo, não sei se vocês também têm exemplos disso, que foi uma coisa que inesquecível para mim. Eu não era evangélica e eu estava trabalhando num hospital materno infantil em Goiânia. E eu era coordenadora de um setor da vigilância epidemiológica. E eu tinha algumas funcionárias, né, uma que trabalhava comigo diretamente, e uma delas era uma senhora que tinha passado por separação, o irmão dela tinha morrido, mataram ele, cortaram os punhos, foi uma situação bem assim, constrangedora, trágica, né? E ela estava numa depressão muito grande. E eu tinha uma ligação com ela que era muito assim, estranha, sabe? Parecia que eu era a mãe dela, sabe? Aquela impressão assim. E aquele cuidado, tudo com ela. E aí ela ficou um tempo afastada do serviço por conta da depressão e voltou a trabalhar. E em dessas situações, o que aconteceu? Ela tentou suicídio lá. Ela falou pra mim assim: Patrícia, fala com meus filhos que eu amo eles demais. E saiu correndo, no hospital, no corredor do hospital. E eu saí correndo atrás, só que eu não vi onde ela entrou. Sabe? Em qual local que pensa? Um corredor com um monte de portas, né? E eu já fui atrás e parece que eu fui no rumo, assim, sem saber, eu fui no rumo onde ela estava, eu peguei ela pulando a janela. Quando ela estava passando a segunda perna, eu agarrei ela pela cintura e puxei. Aí foi, chega até arrepiar. Aí foi uma das situações que aconteceu. E depois, um dia, nós estávamos trabalhando e estava eu, ela e mais uma outra pessoa, evangélica, dentro da sala. E de repente, essa senhora começou a se contorcer. E começou a falar com uma voz muito estranha. Pensa a minha situação. Não lia a Bíblia, não sabia nada, não conhecia. E ela de repente começou a conversar, falar uma voz estranha: eu vou matá-la. E se contorcer e cair no chão assim, se contorcendo. Eu vou destruí-la. E aí, essa outra senhora evangélica colocou a mão na cabeça dela e começou a orar. E começou a interceder. E falou para mim: Efésios 6,6. Eu nunca esqueci. Efésios 6,6. Pega a Bíblia, Patrícia. Efésios 6,6. E eu não sabia nem abrir a Bíblia. Pensa. Fui lá deu um glossário. E fui lá, Efésios. E fui, página X e tal. E comecei a ler. Lê em voz alta. Ela repreendendo e eu lendo. De repente ela foi se acalmando. Aí depois ela falou: o que aconteceu? A voz dela normal. Gente, eu fiquei estática. Sabe, eu nunca tinha visto uma cena dessa. A não ser em filme, nessas coisas assim, né? Então isso pra mim foi um marco, né? Que eu nunca esqueci isso na minha vida.
Patrícia teve, ela viu. Muita gente já viu, a Ayla também já, porque ela participou de algumas vezes, o João também. Então, eu acho que muitos aqui têm essa experiência de ter visto. Eu já vi, não participei, mas vi. E é muito interessante. Então, o que nós estamos falando aqui, não há dúvida de que é uma realidade que não temos, né? É o segundo andar da casa do Francis Schaeffer. Bom, só para a gente continuar sobre a questão das armas, vamos deixar isso aqui muito claro. Batalha espiritual não se combate com armas carnais. A batalha espiritual, ela se faz espiritualmente. Então não existe a ideia, a hipótese de que se faz batalha espiritual com qualquer meio material. É puramente meio espiritual. Ele já começa dizendo, quanto ao mais ser fortalecido. Prepara e vai. Agora você vê. Que a mulher falou, pega a palavra, Pega a palavra. Pega a palavra, E você vê Até 6,6. Pega a arma, Patrícia. Pega a arma e atua, Patrícia. E outra coisa, foi interessante no caso da Patrícia, que ela viu exatamente como que aconteceu. A mudança da voz, como que a pessoa saiu e etc. Não é? Então, é isso que está dizendo. É através daquilo. Tem tantas histórias interessantes. No livro mesmo ele conta outras histórias, mas tem um livro sobre um seminário aqui, seminário presbiteriano do norte do Brasil, né? De uma turma que formou lá, um recém-formado também. Muito interessante como ele apanhou, porque ele apanhou de uma mulher. Depois que ele apanhou bem, ele mudou todo o espectro de enxergar como enxergava, né? Porque ele saiu do seminário assim muito seguro. Ele apanhou fisicamente. Fisicamente. Ela bateu nele. Mas na Bíblia tem uma parte que fala, né? Tem um texto que fala que se você não estiver preparado, né? Você apanha mesmo. Porque do lado de lá, o inimigo usa armas carnais. É isso que nós precisamos entender. Para nós, batalha espiritual, ela é espiritual e ela se combate espiritualmente. Para o outro lado, ela é carnal. O inimigo só usa arma carnal. Ele só usa aquilo que ele sabe que vai dar certo. Passar medo mesmo. É a briga, é a desgraça, é a fofoca, é não sei o quê. É tudo. Arma carnal. Ele coloca alguma coisa lá dentro daquela lista que nós lemos aqui de Gálatas e Efésios, dentro da lista. Ele coloca. As armas que ele usa são essas. As nossas armas não são as armas de lá, são armas de combate, não é? Então, a segunda coisa que nós estamos colocando, a primeira é sobre as armas. A segunda coisa que nós temos que nos lembrar é que a nossa luta não é pessoal. Porque ela não é armas humanas, carnais, ela também não é pessoal. Não é contra o nosso cônjuge, não é o nosso inimigo. Nós já lemos isso aí. Foi, Fabiana? Eu acho que a Fabiana deu já nesse curso aqui uma vez, se eu não estou esquecida. Como é que é? O meu inimigo não é o meu cônjuge. Não é. Meu inimigo não é o João, o Pedro, o fulano. O meu inimigo não é as circunstâncias. Por quê? Porque realmente nós não temos que entender que são pessoas. Isso não tem. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Isso precisa ficar muito claro e nós temos que deixar isso muito claro dentro dessa revisão, dessa reflexão sobre batalha espiritual. Muito bem. Agora vamos caminhar para a questão da leitura que nós estávamos fazendo. Já no 11, como é que ele começa no 11 aí? Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. É o tema do acampamento. É o tema do acampamento digital, né, que ele colocou lá. Eu não vi. Hoje eu fui dar uma olhada. Não é interessante aquilo? Meninada tá gostando lá, não tá? Metade são netos da Ayla e a outra metade é irmã dela. Metade é neto da Deise, minha irmã. Eu até falei para eles, gente, porque quando tiver negócio de vaga, eles têm que avisar a pai para ver se você só tem X vagas. É uma cota. Mas senão atrapalha os outros da igreja. Ou então já abre para a igreja contando as dela, né? É. A situação dela, então para a igreja não ser só. É gente que
não acaba mais. Que coisa. Que bênção. Então vamos lá. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele já diz o seguinte: a guerra espiritual, ela começa com o preparo. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura, a palavra armadura, ela tem, no grego ela tem uma palavra que significa todas as peças. Aqui a gente já diz assim, o capacete, etc, etc. Mas a armadura, na concepção do original, ele quer dizer alguma coisa que você veste inteiro. Você não põe só uma parte da armadura. Você não usa só o capacete, o colete, o capacete. Ele é um todo. Então, quando ele diz assim, revistam-se, ele está dizendo da armadura, ele está se referindo a um complemento, alguma coisa que você põe de proteção completa e geral. E não individualmente. Por exemplo, se você vai para a batalha, leva Não, você leva tudo da armadura que ele é colocado. O primeiro que ele cita da armadura... bom, vamos continuar lendo, só lembrando o seguinte, só para a gente lembrar, a armadura de Deus poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós já sabemos, e aqui está ensinando, que na batalha espiritual existe cilada. A palavra cilada quer dizer muito claramente que é uma armadilha invisível. A armadilha invisível. Nem sempre na batalha espiritual a gente enxerga claramente a trapaça, o que foi colocado, o que está preparado. E é por isso que a palavra cilada entra aqui. A armadilha cai fácil. A armadilha é um negócio incrível. Você está ali achando que está tudo bem, e aquilo é uma armadilha. Uma pura armadilha. E o inimigo trabalha com armadilha, com essas situações dessa forma. E ele aqui não deixa dúvida, né? Ficar firme contra essas ciladas, está no plural, não são várias, né? E que ela vai existir, não tem dúvida que você vai passar em branco nessa primeira andar sem se deparar com alguma cilada, não. Elas vão acontecer. E aí eu queria complementar, porque você está lembrando um negócio interessante, enquanto a gente está falando. Não é o fato de alguém ser da igreja, de alguém frequentar, ou de alguém ser correto, de alguém ler a Bíblia. Isso não isenta ninguém da batalha espiritual. Isso pode ficar claro? Porque alguém pode dizer, não, gente, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu estou orando, portanto comigo não. Comigo sim. Não, e o contrário também, né? A Patrícia acabou de falar o caso dela não era convertida ainda e se viu no meio da situação ali, né? Então não tenha dúvida de que isso é alguma coisa que acontece mesmo. E quando ele fala cilada, ele já dá o nome e endereço. A cilada é do diabo, que age de formas carnais. Nós lemos ali, ora, as armas do inimigo, as armas nossas não são carnais, as armas do inimigo são carnais. Então é verdade. E isso a gente precisa colocar para não ter essa falsa impressão de que não. Não, nós sabemos, de novo eu vou repetir aqui, nós já sabemos que a vitória é. Nós já sabemos que Deus tem o controle, a chave de tudo, inclusive do inferno, de Satanás. Todas essas coisas nós sabemos. A vitória já foi dada, ela não vai ser dada. Mas isso não isenta. E isso foi mostrado que o próprio Jesus disse, olha, tem, o que vocês querem ver, está aí, ó. Vai existir. E aconteceu. É isso aí, meu amigo. Não tem, quanto a isso, nós não precisamos ter dúvida mesmo. Dúvida não. Então, bom, prepare-se. Alguém lê aí o versículo 12, por favor? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nas esferas celestiais. Esfera celestial que Franz Schaeffer chama do segundo andar. É lá, ele existe, ele está lá. Então ele está dizendo, vocês não sejam ignorantes quanto a isso. Isso existe. Quem são eles? E diz direitinho, não é gente, olha só, nossa luta não é contra
carne e sangue. Não são pessoas, embora nós queremos sempre que seja pessoa. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não é usada. Exatamente. A pessoa, quando você fala não, tal, claro, ele está sendo usado pelo inimigo para que aquilo aconteça. Mas não é o inimigo. Não é aquela história da gente querer bater ou matar o mensageiro. O mensageiro está só trazendo a mensagem que você não quer ouvir. Mas você não tem que matar ele. Você tem que ver a questão da mensagem. Não é o cara. Absolutamente não é. E parece que é. Eu quero pegar esse cara. Não. Às vezes o crente ele se deixa ser usado sem perceber. Na minha juventude, a gente participou de um projeto missionário que a gente chamava Pé na Estrada. Então a gente via onde tinha um campo, uma cidade onde tinha só um missionário, não tinha igreja ainda presbiteriana, e a gente levava a turma, o teatro, o evangelismo e música. E aí em uma das visitas que a gente fez, era a época de eleição, e aí da igreja tinha uma irmã que estava concorrendo à prefeitura, e porque ela sabendo que ia uma caravana de fora para poder fazer esse trabalho missionário lá no dia, mas porque a adversária dela marcou um comício no mesmo dia que a gente ia lá, aí ela também marcou o comício dela, e não só marcou no mesmo dia, como marcou na porta da igreja. Ou seja, na visita nossa só teve a equipe missionária e o casal de missionários lá que estavam lá. É isso aí. Vamos lá. Nós já vamos mudando daqui um pouquinho para a nossa segunda parte, que é a parte. Antes, vamos passar rapidamente só sobre cada um desses que estão colocados aí. Alguém pode ler o 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ok. Uma lembrança que nós sempre temos que ter sobre esse versículo aí. Ele começa dizendo, porque por isso peguem toda a armadura de Deus. Então, quando a gente fala toda a armadura, é a armadura completa mesmo. Para resistir no dia mau. A questão do dia mau, ele é um superlativo do dia a dia. Os dias são maus. A Bíblia diz que nós vivemos num mundo caído. Mas dentro do dia mau, dentro dos dias maus, tem o dia mau. Não tem o dia mau? Aquele dia ruim. Dia bem complicado, Naquele dia, parece que a situação fica mais aguda e você precisa, naquele dia, de reagir e de resistir. Aí ele diz, para que vocês possam resistir. É uma resistência, é um ato de resistir. E depois de terem vencido, acontece o quê? Depois que vence? Permanecer inabalável. A tendência não é essa, né, amigo? Depois de vencer, qual é? Relaxar, comemorar, esquecer, chutar o balde e falar, acabou, passou, acabou, essa eu já venci. É o normal. Todos nós celebramos a vitória, é normal. Mas aqui ele está dizendo, não, você não relaxa depois. Depois é permanecer em pé, firme, permanecer inabalável. Alguém leu 14? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. O que é a verdade? A verdade dessa armadura é um cinturão. É um cinto, não é? Em alguma versão aí fala o que sobre essa verdade? A sua, irmão. Colocando o cinto da verdade, a couraça. Cinto da verdade. Tem algumas que falam cinto da verdade. O cinto da verdade facilita a gente entender mais. Sabe por quê? A verdade, sendo o cinto, é que segura toda a armadura. Ela é a fixadora da armadura. Ela é a que mantém mesmo essa armadura. Então ele já começa falando o seguinte, olha, começa com a verdade. Porque a arma carnal do inimigo é toda ela em cima da mentira, da dúvida, do medo e de jogar situações dessa forma.
O inimigo trabalha, o tal do Satanás é especialista, PhD, em mentira. Aliás, a Bíblia diz que ele é o quê? Pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, só há um antídoto, só há uma vacina para trabalhar com esse cara. Chama-se verdade. E essa verdade, a Bíblia diz, ele é o cinto. Você põe e segura, e aí vamos lá. É a verdade. Onde tem verdade, é luz, a coisa vai acontecer e nós sabemos disso. Portanto, ninguém pense que você vai conseguir qualquer coisa, nenhum de nós. Qualquer coisa, se você não parte do pressuposto do absoluto da verdade. Que é Jesus. E é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso aí que eu ia dizer. Jesus é. Resume nisso. É isso aí. E ele já eliminou. Acho que foi o Fred, quando a gente fez com o Fred, que ele explica, né? Porque quando Paulo faz essa comparação, essa narrativa da armadura, ele tinha como exemplo daquela época o guerreiro, aquele guerreiro daquela época, para que a pessoa pudesse entender. E é engraçado que eu nunca tinha pensado nessa situação, mas eles batalhavam era correndo a pé. Agora você imagina você correr com as calças caindo, né? Se você não tem um cinto ali que segura uma coisa, você perde a mobilidade, você perde toda a situação, né? Então, aí, porque com o cinto da verdade, às vezes a gente não dá muito valor, mas era extremamente importante para o guerreiro poder ter mobilidade, né? na batalha. Né? Na minha versão, ele usa o verbo firme nos versículos que ele cita a armadura. Em todos os versículos ele fala que revestir com a armadura para ficar firme. Aí depois ele explica o porquê, né, para que você lute. E aí ele explica que por conta disso a armadura vai fazer você passar por dias maus e permanecer firme. Não é? E aí ele fala mais uma vez. Fica firme com o cinto da verdade. Então ele usa muita relação na versão da firmeza que a armadura nos dá. Quem já lutou alguma luta dessas marciais, né? Judô, taekwondo, karatê, muito importante é a posição que você fica para você estar firme. Né? É a posição dos pés, que tem uma certa situação que o cara bate em você e você não tomba, você está firme. Então a postura que você tem, né, a firmeza que você tem é importante demais na luta, né? Ele fala que assim, que permaneça firme, né? Esse é o ponto. O ponto não diz que você ganhou batalha e relaxou. Esse aqui é, não é? O ponto é esse, viu, Sandra? É esse aí. Ele diz, para que você fez isso? Para ficar firme, para ficar firme, para ficar firme. Vai ficar firme. No passado tudo permanecer firme. Então, a verdade, e depois ele disse, vestindo a couraça da justiça, é isso? Como é que a gente entende já em segundo lugar? Na verdade, são 6 os elementos colocados dentro da couraça. Essa aqui. Que protege aqui, isso, a parte do peito, né? É onde o inimigo tentava atingir, basicamente, era no peito ou na cabeça. Exatamente. Né? Onde você tem partes vitais do corpo, então a couraça ela cobre essa parte. Tanto é que até hoje, por exemplo, o cara sai policial civil, não sei o que, ele usa o colete à prova de bala, que é a couraça antiga, né? Então... cabeça, bateu, acabou, né? Acabou. Liquida na hora. E é isso aí. E isso, essa proteção que você se refere... É a justiça. É a justiça. Essa é a justiça. Se o cinto é a verdade, a couraça é a justiça. E a couraça é a justiça. E é por isso que a nossa ação vai ser permeada pela justiça. Justiça de Deus. De Deus. Que nós não temos. Porque nós não temos justiça. Qual que é a nossa justiça? Trapo de imundice. Trapo de imundice. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo. É como trapo de imundice. A justiça humana é lixo. Então, quando ele coloca aí, alguém lê o 15, por favor? Porque eu não sei, todo mundo eu acho que já passou por isso, eu já passei muitas vezes.
o inimigo fica te acusando. Alguma coisa que você acha que se arrependeu às vezes, já deixou para trás, mas o inimigo, ele fica te acusando. Não, você não presta, você não... E aí a gente veste a coragem e fala, não, meu amigo, eu não presto mesmo, não, você não conhece, não, eu sou pior do que isso. Mas Jesus já me libertou. A justiça dele é que faz com que eu esteja firme. É pela justiça dele que me dá firmeza para eu continuar minha batalha. Ele vai falar firme, e firme, e firme. E nessa coraça da justiça, traz aí o Provérbios 4:23 na apostila, que fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É isso aí. Olha só, a couraça protege o coração, que é fonte produtora de vida. Então, espiritualmente falando, quando esse coração é atingido, aí chega no que o Arminio falou, na acusação, porque ele é acusador. A proteção do coração é para você se ver livre das acusações. Não é? Ver livre das acusações. É muito interessante. Alguém leu 15? Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Ok. O que vocês entendem disso aí? Como calçados, né? Que falou? Eu entendo também como a questão o calçado está nos pés, né? O que o Arminio falou, a questão da firmeza e a paz das boas novas é aquela tranquilidade de que Jesus já venceu. É essa mesmo, João. Né? Então, por mais que a situação esteja caótica, né? E é assustadora, né? Todas as vezes que a gente se depara com uma situação complexa dessa, essa paz tem que falar mais alto, né? No nosso coração, porque a gente tem que estar firmado nela, né? E é exatamente isso. O que ele está querendo dizer é isso. É que quando você leva o Evangelho, você leva a paz. A centralidade do evangélico é isso. A centralidade do evangélico é a cruz, é Cristo. E ele está dizendo, a minha paz eu dou. Então, onde existe evangelho, existe paz. Então, é a transmissão. Essa é uma forma de acabar com guerra, que é o que fala todo dia que nós estamos vendo na televisão, né? Vamos fazer um acordo hoje, mas no final é paz. E a paz é dada pelo evangelho. E então, esse calçado que é colocado, eles usavam, os guerreiros, você falou em guerreiro aqui, eles usavam os calçados que tinham cravo. Lembra daquela chuteira de cravo? Não sei se ainda tem. Quichutezinho, é? Quem já teve um quichute? Eles tinham uns cravos, né? Para não escorregar muito. Eles tinham cravos, os sapatos dos guerreiros, justamente para eles se firmarem melhor em qualquer terreno, subindo, descendo, escorrendo, para não escorregar. Mas é exatamente isso aí. Qual que é a próxima aí que nós temos que ler? 16. Tem aquele grupo que sempre vem aqui, vinha sempre naquele evento aqui, que é nordestino. Tem uma música dele que eu gosto demais. Como é bonito os pés de quem prega o evangelho. Eu acho que eles vêm agora no Prosa e Canto. Como é bonito os pés de quem prega o evangelho. É lá do Nordeste, eu acho que é do Recife. Eles estão vindo, vem um grupo agora aí, ó, do interior do Pernambuco, por aí. 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo maligno. É isso aí. O que é fé? Não vamos dar definição de fé, que até nós já falamos aqui. Fé nesse contexto da armadura. É acreditar na vitória. Escudo, né? Escudo. Aqui o inimigo manda um dardo, você... Aqui não, aqui eu creio. Nós já sabemos a verdade, aqui não. Então, ele diz aqui que o escudo é essa fé. É quando chega e você se defende. E é escudo mesmo. Né? Eu fico vendo agora dardos inflamados no maligno. Nós não temos tempo aqui não, porque agora mesmo nós já temos que pular para outro. Eu acho que hoje vai furar a nossa segunda parte, né? Mas olha só a questão... O Radinho já falou 11h15 aqui, mandou recado para mim. Já atrasou 15 minutos? Então já deve estar atrasado 15 Então é o seguinte, olha só, quando fala dos dardos inflamados no maligno, esse a gente podia entender muito facilmente, a turma do segundo andar soltando dardos inflamados no maligno para tudo quanto é lado. Mas onde que está o escudo? Você viu agora nessa guerra que nós estamos vendo pela televisão, que agora modernamente a gente vê guerra, né? Antigamente a gente só lia que houve guerra, nada sabia da guerra.
a não ser os que escreviam, os que não morriam na guerra. O avô dela participou, entendeu? Ficou anos na trincheira na Bélgica, na Primeira Guerra Mundial. E ele mandava lá da trincheira uma carta para os pais dele. A Ayla tem essas cartas, acho que até do na universidade. Ele falando do dia a dia, mas aquele era o único relato que se tinha de guerra. Hoje a gente vê. Nessa guerra que se vê hoje, o que é? A gente vê o dardo e vê a defesa. Você viu lá, vem, soltaram lá. Daí, você vê só o foguinho, não alcança. Aquilo é uma proteção. Vem a dúvida, vem a acusação, vem o dardo. Pode mandar do jeito que você mandar. E você fé. Quando em vez de um dar uma escapada e chega, o estrago não acontece, mas costuma não ser tão grande. Imagina hoje se não houvesse aquela proteção lá. Como seria o estrago, o desastre que seria naquilo lá. Ele estava dizendo isso. A fé, ele funciona como isso, para resistir os dardos que vão chegando, como a gente está vendo lá agora todo dia, em todas as guerras que acontecem. No 17. É 17 ou não? Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salvação como capacete. Como é que é isso aí que nós vamos entender essa parte da armadura? Na salvação eu criei. E porque eu criei, o resto tudo aconteceu. E a cabeça, como sendo das partes fundamentais, a gente precisa entender isso, como é importante crer na salvação, né? Saber que a vitória já é vencedor, né? Então, não sei como é que foi lá, viu? Fico pensando, amigo, assim, como é que Satanás desenhou lá no dia que ele falou, bom, agora eu vou tentar Jesus. Aí falou, cara, que tipo de tentação que eu vou levar para ele? Não é? Eu vou levar um jeito de... eu não vou chegar lá assim também, não, porque pode não dar muito certo, né, irmão? Uma coisa que eu fiquei pensando também sobre esse ponto aí, é que aqui fala, nesse episódio de Jesus, é que ele fala o seguinte, a gente leu lá no 12, né, que fala assim, contra grandes poderes neste mundo de trevas, porque o que ele fez com Jesus, né, ele tirou Jesus de onde ele estava, né, e transportou Jesus para um outro lugar, ou seja, ele tem poder de fazer coisas extraordinárias também, né? Muitas. Faz coisa aí horrorosa. Então ele fez isso com quem, né? Se ele fez isso com Jesus, imagina o que ele e olha só, é capaz de fazer com a gente. Agora, olha só, dentro dessa que nós estamos lendo aqui, que é o capacete da salvação, não é que ele está dizendo. E é interessante a gente pensar. O capacete da salvação, que é essa convicção, a fé que nós temos, o conhecimento que nós temos da salvação, e etc. Mas aí tem uma coisa que é aí que ele quer pôr, e foi aí que ele escolheu para atacar Jesus. Sabe qual é? É a dúvida. A questão do pensamento. Proteção da mente. A proteção da mente é... Porque tudo nosso começa e termina aqui, não? É aqui que vem os pensamentos. É aqui que vem. Aqui que vai plantando a sementinha da dúvida. Vai colocando a semente da dúvida. Exatamente o que eu falei aqui. Ter em mente que já somos salvos. Isso. Satanás já foi derrotado. Isso. Somos salvos. Pronto. Usamos o capacete da salvação. Apesar disso, ele vai tentar jogar a dúvida toda hora, porque foi isso que ele fez com Cristo. Se és o Filho de Deus. Se. Ele não disse, olha, o senhor é o Filho de Deus, ele não chegou, ele já chegou batendo. Ele já chegou pondo dúvida. Se és, o senhor é o Filho de Deus. Ele já colocou dúvida. Se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. E nas 3 respostas, a mesma coisa ele teve, que foi o que nós já vimos da palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Então não tem dúvida de que isso aí, viu? Eu vou pedir até para você repetir, Sandra, é exatamente isso aí.
ter em mente que somos salvos e que Satanás já foi derrotado. Somos salvos e usamos o capacete da salvação. Agora, você acha que ele não vai querer atacar uma hora para chegar e falar assim, ô cara, você falou que é salvo, você não é salvo não, você falou que é filho de Deus, você não... Põe isso aí. Você perdeu essa salvação. Ah, isso aí que perde. E volta lá onde você começou. Se você for entrar numa batalha com o peito levantado, falar, opa, sou eu, já está derrotado. Já E o ego Já era. E pensa se Cristo se coloca, opa, será que eu sou, e coloca para cima, ele faz para falar, não, eu sou, então eu vou transportar esse monte. Exatamente. E aí azedou tudo. E essa convicção da salvação, que às vezes passa despercebido da importância dela, quem pratica esporte sabe que é o seguinte, quando você não está com autoconfiança, a probabilidade de você perder a partida é enorme. Quem joga tênis, por exemplo, que a gente fala que muito é cabeça. Então, nessa batalha, nós precisamos saber, não sejais ignorantes, nós temos que ser sábios de saber que ter convicção da salvação é uma arma importantíssima para a nossa vitória. E não fui eu que consegui não, gente. A salvação aí não é minha, eu tomei posse, mas ela me foi dada. Não é que eu conquistei, não é que eu fui forte, voltando aí, viu, Oscar? Bater no peito e dizer fui eu, não, foi a cruz, eu ganhei, isso aí eu recebi, isso é graça. E aí esse é o ponto que ele fala, gente, olha, pega o capacete, salvação, eu sou salvo, pode pôr aqui, e deixa que ele venha, pode vir, pensamento do jeito que for, dúvida ele vai colocar, porque ele fez isso com o próprio Jesus. E ele vai tentar achar um jeito. Artimanhas e etc, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Vamos caminhando aí, usem a espada. Onde que está? A espada do Espírito. Alguém pode ler o próximo? Eu estou meio perdido. É junto aí. É no mesmo, é 17. Ah, a espada do Espírito. Então, só agora nós vamos ter que correr mesmo. A imagem, a espada do Espírito é então, o seguinte. cinge o cinto aí para você não ficar com as calças no chão. Olha só, a espada aqui, naturalmente, que a gente podia discutir muita coisa, mas olha só, lembrança só da espada. A espada é um instrumento, a palavra. E a palavra, ela é ataque e defesa. Jesus usou a palavra. Jesus usou a palavra como defesa. Não, mas você transforma a pedra em pão. Não, mas a defesa aqui, ó. Não é só de pão que vive. Foi a palavra que deu a ele a condição de dar aquela resposta. Então, como toda espada, ela funciona de ataque, a palavra leva e ataca, e ela funciona de defesa de ser colocada. Então, quando ele diz que a espada do Espírito é essa lembrança de que nós temos à nossa disposição, só que precisa saber manejar. Você lembra que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, palavra, quando ele falou da palavra, ele falou assim, estuda a palavra, cara, aprenda a palavra, leia a palavra. Ele é um jovem pastor que dependia dos ensinamentos de Paulo. Paulo falou, para que você saiba manejar bem a palavra. Eu posso ter essa espada, mas eu não sei manejar. Aí Paulo fala, aprenda a manejar a palavra. Falou para Timóteo, Timóteo, vai lá para a sua igreja, você vai ter pancadaria. Aprenda a manejar a palavra. Foi isso que ele disse. Lá no passado, muito rapidamente, vocês se lembram dos usos errados da palavra, da espada? A espada, humanamente falando, recursos humanos, armas humanas. Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Cortou a orelha do... Passou a mão na espada e Jesus, na mesma hora, falou, cara, você não está entendendo nada. Depois você conta a história do Casimiro. Foi bom para ele, foi uma boa lição. Eu vou deixar você contar. É um cara que morou lá na chácara muitos anos. Caseiro, bem... Mas gente boa até mandar parar. Bem assim. E ele é estudioso, não sei se ele é estudioso, mas... Não. Bom, fala aí, conta. Não, conta pra você. Não, ele morava lá. Eu falei, ó, vou
fazer o seguinte, aqui está tendo probleminhas aí eu peguei uma espingarda, na época da minha polícia militar eu ganhava, comprava, então eu tinha muita arma. O ladrão levou um bocado, mas enfim, eu ainda tenho algumas. Mas aí eu levei uma muito boa para ele, muito fácil de usar. Uma calibre 20, com tal, eu falei, ó, isso aqui você leva, por quê? Porque aqui, bicho, não sei o quê. Não tinha cerca, lá era mais... achar que era, não tinha aquelas cercas, aqueles trem lá, era assim, né? Era longe. Aí ele me deu uma lição brava, não foi? Boa, gostei demais. Aí ele falou assim, não, doutor, o senhor pode levar a sua espingarda embora, a minha arma é isso aqui. O que eu podia falar pra ele? Pôr a espingarda debaixo do braço e voltar pra trás. Né? Desculpa a vergonha que eu passei. Ai, gente, foi bom Tem demais. uma cópia dessa arma. Foi frio, viu? Eu ainda tenho essa arma comigo até hoje. De Essa lembrança. que eu ia dar pra ele. A Bíblia dele? A arma ou a Bíblia dele? Não, a Você Bíblia tem? A dele tá com ele. Não, eu tenho a minha vida. O desapego dela. Mas então, E é interessante que a gente saber que até agora a única arma para a gente atacar é a palavra. Então a gente tem que conhecer. Quanto mais você conhece da sua arma, melhor você usa. Foi aqui a mulher falou para a Patrícia: Patrícia, pega a espada, Patrícia. Pega a espada, Patrícia. Eu me lembrei de uma viagem que eu fiz com a minha mãe e a minha avó. Eu era criança de ônibus, foi aqui para os parentes aqui para o norte de Goiás aqui visitar. E aí teve uma situação que aconteceu, não sei se foi na rodoviária ou no ônibus, que tinha uma pessoa assim meio alterada, eu não lembro direito o que aconteceu. E minha avó virou para a pessoa e falou assim: ó, você me respeita que eu tô armada. Aí a pessoa ficou assim, ela foi e tirou a Bíblia. É isso aí. então O cabo avançou na hora. Então você está vendo como é? Tá vendo? Bom, só para encerrar esse assunto aqui, a gente nota e lembra, né, que está registrado uma espada que também não você compara com antes e com depois, né? A palavra e depois o que foi usado. A lembrança de como é que Moisés começou a história dele. Moisés começou usando uma espada. Lembra disso? Ele viu O egípcio matou. Ele viu uma injustiça e ele falou: vou resolver essa justiça aqui. E ele usou a arma. E desastre. Se tornou fugitivo, e etc., assassino e tal. Mas aí depois, Deus vem e faz a mudança dele, né? A mudança real que ia acontecer. Discipulados em base. E aí Moisés deixa a espada e pega a vara da palavra. E aí sim é palavra. Daí em diante você vai ver toda a história de Moisés amparada pelo uso daquela que foi a troca que ele teve lá na sarça. E dizia para ele: Moisés, o que você está vendo aí? E ele pega isso aí. E aquela serpente se transformou num cajado, não é isso? Essa é a história registrada. E ele então pegou aquele cajado e a partir daí você sabe a história. Como que mudou todo o processo da luta dele, da atividade, né, dele, aquilo que nós estamos falando da arma carnal para a arma espiritual. Em tempos bem complicados como era aquele lá. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte e nós vamos só ler. Eu tinha trazido aqui a questão da gente discutir um pouquinho sobre a segunda parte, que era a batalha espiritual aplicada na família, né? Principalmente no casal e na família. Eu vou pedir só para a Fabiana ler isso aqui, por favor, que ela é professora. E aqui a introdução da coisa é muito boa, essa introdução lá do não é? Excelente, eu até tinha colocado isso, olha só, vamos prestar atenção na leitura dela aí, porque nós não temos tempo hoje de ver tudo. Seria muito interessante ver, porque tem alguns casos interessantes, né, nessa aplicada
na batalha espiritual do casal? Batalha espiritual, a criação da equipe de uma só carne. Desde o início no Jardim do Éden, Deus criou a equipe de uma só carne para lutar a batalha espiritual. Ele colocou dentro de ambos, o homem e a mulher, habilidades que, quando combinadas, fazem a equipe imbatível na guerra. Infelizmente, Adão e Eva falharam em levar a cabo os planos de Deus, e como resultado da batalha de uma só carne, ficou bastante prejudicada desde então. A maioria das famílias crê que se um dos cônjuges, geralmente a esposa, está em batalha espiritual, isso é suficiente. Infelizmente, isso é o mesmo que ir para a batalha tendo apenas metade de sua armadura e possuindo apenas metade de suas armas. Não é de estranhar, portanto, que haja tantas baixas. Se nenhum de vocês são guerreiros espirituais, é um milagre que ainda estejam de pé. Vocês foram equipados para a batalha espiritual como uma equipe de uma só carne. E é o propósito dessa lição, ensinar-lhes como lutar como um casal, não um contra o outro. Se vocês ainda não estão lutando contra o inimigo juntos, vocês estão desperdiçando recursos valiosíssimos. Se você vem lutando a guerra espiritual sem o seu cônjuge, agora não é a hora de ensinar o seu cônjuge o quanto você sabe. O que você sabe é apenas parte daquilo que vocês precisam saber juntos. Permitam que este tempo seja uma hora para o Senhor ensinar a ambos. Então, minha gente, do ponto de vista do nosso curso, isso que nós falamos agora, ele não acontece sozinho. Tudo isso que nós falamos aqui, no Casados para Sempre, de acordo com a orientação que nós temos, é que ele é aplicado a dois. Então, ficar firme, não fica firme a Sandra, fica firme o casal. Não são atos do João, não são atos do Rander, são atos dele. E ela estava dizendo que aqui se aplica a batalha espiritual aos dois e não a um só, a um indivíduo, mas a uma só carne. E é muito interessante que ele retoma lá no Gênesis, quando foi feito o ministério de uma só carne, e diz, bom, por que é uma só carne? Não tem jeito de separar, nós não vimos isso aqui. Massinha. Teve jeito de separar, Fabiana? Não. Depois que deu certo lá? Ninguém devolveu a massinha. Na massinha, vocês se lembram. Então ele está dizendo o seguinte, agora a batalha não é de um, a batalha tem sempre que ser de dois. E toda lição, ela vai discorrer em cima disso. Ela vai começar dizendo, gente, não é a Sandra separadamente, como ela leu lá, que geralmente são as mulheres, foi isso que você falou? Mas isso é importante observar mesmo, porque negócio de igreja e tal, parece que é papel da mulher. Não é papel da mulher, é papel dos dois. Leva o menino para a igreja, busca o menino na igreja, não sei o que, assim, e o cara tá na dele. E em casa, conta historinha para os meninos, ora para os meninos. Geralmente a mulher é que assume esse papel. Né? E aí vocês vão ler hoje, nós não vamos ficar, vamos terminar aqui, mas vocês Ou é o homem que assume esse papel, mas na verdade é o papel dos dois. Eu acho que assim, eu acho que dá tempo de a gente ler essa letra C e a letra D, que eu achei interessante. Então vamos lá, faz Se isso um aí. fala Eu quero encerrar aqui, porque eu não quero prejudicar, deixar menino sozinho. Não, mas se você quiser terminar... Sério? Que fala o seguinte, ó. Não saiu de lá? Ah, não, então esquece. Ah, bom, então calma, então peraí. Então peraí, vamos deixar agora. Pois não, sabe como você é. Então aqui é o seguinte, que Deus, quando ele fala ali que a gente leu, que Deus capacitou cada um com as suas habilidades para essa batalha, para que estejam juntos como uma criação de uma equipe de uma só carne. Então eu achei interessante aqui, só para a gente ter debater sobre isso. Por exemplo, Deus colocou dentro da mulher uma habilidade semelhante para auxiliar nas batalhas. 1. Nós a rotulamos de radar. 2. É uma percepção interior que acusa o ataque do inimigo. Deus colocou a mulher para detectar atividades inimigas à distância. É um dos aspectos da auxiliadora. Gente, quem nunca se deparou com isso, a mulher fala assim, eu estou sentindo que não é para a gente ir nesse lugar, nesse dia, ou não sei o que, é o radar que cada mulher tem dentro de si.
né? Então é interessante essa situação. Então você veja que todo navio ou avião, ele tem a parte do radar, que detecta a presença do inimigo, e tem ali a parte que vai atacar o inimigo. Então essa parte aqui, ele fala que cada mulher carrega dentro de si, né, esse radarzinho. E do outro lado ele fala, Deus deu ao Adão uma habilidade correspondente de guerreiro. Deus colocou no coração de Adão um desejo de vencer. Adão foi criado à imagem de Deus e era o melhor. O desejo de Deus era que Adão triunfasse sobre o inimigo. A aproximação do inimigo despertaria a qualidade de guerreiro e Adão se levantaria em autoridade, sabendo que a vitória era dele. Então, aqui ele já mostra a diferença no papel dessa equipe de batalha, né, de uma só carne. A mulher mais como auxiliadora, como detectora de uma situação perigosa, de um inimigo tentando se aproximar, e o homem partindo para guerrear, né, para o ataque, né, com essa situação. Então Eu queria reforçar isso aí que o Armindo está falando, gente. A questão das habilidades. O Armindo falou aí. Se o trabalho é a dois, os dois não fazem a mesma coisa. Sobrepor o trabalho. Não tem superposição. Tem coisas que um faz, tem coisas que o outro faz. E é interessante que é a somatória e a complementariedade disso, que é o que vai fazer o fortalecimento. Alguém vai fazer uma coisa e o complemento vem dele. Esse é o efeito multiplicador, né? Esse é o impulso que se dá quando você faz, né? Eu já vi alguém falando, como é que você faz para ganhar tempo para trocar o pneu de um carro e põe lá 2, 3 pessoas. E aí você vai ver quem troca primeiro o pneu é aquele que entendeu que você não precisa fazer 2 a mesma coisa, cada um está fazendo um. E um desce, o outro já pega a chave, quando eu vou, enfim, aquele processo. Então esse é um efeito multiplicador. E ele citou aí a questão dessa percepção, né, do radar, e a própria apostila lembra que uma das estratégias de Satanás foi derrubar o radar. Ele fala que a primeira estratégia foi derrubar o radar. Lá no Éden, lembram, né? Porque o radar lá não deu certo, vocês lembram disso? Né? É assim que Deus disse? Ele tenta lançar a dúvida. Ali e teve o radar... uma hora que teve dúvida, né? Ele jogou dúvida, fez aquilo todo e o radar falhou. E aí o que acontece lá? Com a queda do radar, levou junto a outra parte. Outra parte não estava cuidando. A outra parte não usou sua autoridade, que ele fala aqui, ó, a segunda estratégia foi de vencer o guerreiro. Adão fracassou em exercer sua autoridade sobre o inimigo. Ele desobedeceu a Deus e comeu da... Ou seja, Adão tinha que falar, aqui não. O radar coisou, mas usasse a espada da palavra, por exemplo, para poder... Não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu podia comer de todos, menos essa daqui. Ou seja, seria essa a situação. Né? À medida que vocês forem lendo, todos vão lendo e descobrindo que há o processo aí de complementar, e eu queria que a gente pensasse nisso que o Armindo falou, sobre a questão das habilidades. Pode ser desenvolvida dentro do processo, né? Uma delas que ele falou, radar, a questão da auxiliadora, não sei se você citou também a auxiliadora. Sim, citei que é... Farriei lá no Gênesis, farriei uma auxiliadora. Uma auxiliadora. E essa palavra, ela aparece, segundo as informações que a gente vê em todo lugar, ela aparece algumas vezes, mas especificamente na questão lá do Gênesis, em relação à criação e o ministério de uma só carne, neste caso, ela era a cuidadora. Ela tinha esse aspecto. Porque em outros lugares, quando a mesma palavra aparece, ela aparece como sendo para você
lutar, para você defender e tal. Aqui não, aqui é um apoio, é um acolhimento, é um circundar. Nessas duas vezes que aparecem aí, né? Nós falamos aqui de coraça, nós falamos de todas aquelas que compõem as 6 partes daquilo que era a colocação lá, né? Mas nós temos outros recursos que também são recursos colocados à disposição da batalha espiritual. Está lá na 186. Pode ir? Página Onde que é? Fala aí. 4. Outros recursos que recebemos para a batalha. Qual Fora página que é? das armaduras. Na minha está na página 186. É o item 4. 184 na nova. 184. Página 184? Então, Os outros recursos, eles falam aqui. O primeiro, autoridade do nome de Jesus. Então, esse nome tem poder. Em nome de Jesus, né? Então, toda vez que a gente usa... E esse também é uma arma de ataque com o inimigo. Porque muitos inimigos são expulsos no nome de Jesus, né? É um nome que está acima de qualquer outro nome, né? Então, aqui fala, toda a autoridade do céu e da terra foi dada a Jesus. Está em Mateus 28, 18. Pedindo em nome de Jesus. Em João 14, 13. Vamos ler essas passagens? Então, a gente tem 2 minutinhos aí. Mateus 28, 18. Jesus... Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é um resumo aí, minha gente. Nós estamos falando no nome de quem? De quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Quando os apóstolos começaram o trabalho de apóstolos, eles foram muito perseguidos, vocês lembram, está tudo registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, e eles sempre diziam isso. Escuta, mas o que vocês fizeram ali? Eles falaram, não, nós não fizemos, vocês curaram aquele paralítico, gente, estava andando. Eles quiseram endeusar, teve gente que quis até dobrar, ajoelhar, e falou, nunca, nós só fizemos, foi o nome de Jesus, foi em nome dele que nós fizemos. Onde nós fomos? Onde que nós... Vocês curaram ali? Não, deixa eu entender, deixa vocês entenderem. Nós não. Então vão embora. Assim. Era como que quase que uma defesa. Então, essa leitura diz que quando se faz alguma coisa, se faz no nome de Jesus, porque habla desse versículo, toda a autoridade. Continua aí, Armínio. Aí temos também o pedido em nome de Jesus, 14, 13. Leia aí para a gente também. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quer dizer, gente, tá na palavra, tá aí, ó, não tem dúvida, né? E depois que o nome de Jesus, ele liga e desliga, né? Então, ligando, proibindo, declarando ilícito e desligando em seu nome. Mateus 18, 8. 18, desculpa. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O outro grande recurso que nós temos é o poder do sangue de Jesus, o poder no sangue de Jesus, né? Então, primeiro, o sangue teve que ser derramado para o perdão de pecados. Nós vemos isso em Hebreus 9, 22 e 26. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez, por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Olha só para a gente nos lembrar, quando você pega o Velho Testamento, você se lembra quantas vezes os sacrifícios eram feitos? Assim, todas as vezes que tinha alguma coisa, em algum lugar, sempre era, vamos fazer um sacrifício, fazia o sacrifício do animal, e aquele sangue do animal era aspergido naquele lugar. E o que o Hebreus está querendo mostrar para nós é o seguinte, isso hoje, tudo aquilo, hoje se resume no sangue de Jesus, que é o que tem o poder. Então essa é uma afirmação poderosa.
sobre uma das coisas essa ação. que eu tenho comigo, assim, que eu faço sempre, uma oração que eu quase repito muitas vezes, eu falo, Senhor, lava com o teu sangue meus pensamentos, meus desejos, meus sonhos, porque só Ele pode lavar. Sabe aquela coisa que parece que não sai da sua mente, ou alguma coisa assim, um instinto, Então, é essa oração que a gente tem que fazer, porque está falando que é um recurso que está à nossa disposição. É pedir que o sangue de Jesus venha e purifique qualquer coisa. Um pensamento, um desejo, uma vontade, Sim. um sonho, é correto, uma atitude. Essa é uma oração. Um querer que não é puro. Essa é a oração legítima bíblica sobre orar pedindo a proteção do sangue de Jesus. Olha o significado desse sangue. E olha só, você falou que em orar, né? Você verifique que lá nas armaduras nós não temos oração como armadura, você viu? Não. A oração não está como armadura, a oração ela permeia todos os processos. Ela está em todas as partes dela. Isso que você está dizendo, que seja dos pensamentos, etc. Então, mais do que essa armadura, a oração não vem como armadura, mas ela vem como complemento. E daí em diante você vai ver tudo isso aí. Beleza, vamos indo? O sangue de Jesus vence o inimigo, né? Apocalipse 12:11 comprova isso aí, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A verdade é essa. Eles venceram por causa... Está no Apocalipse. Apocalipse é um livro muito interessante, né? Às vezes a gente não tem muita habilidade com ele. Eu mesmo, muita dificuldade. Samuel escreveu um livro. Samuel, você teve coragem de enfrentar? Porque parece tão complicado, né? Mas ele diz, não, é muito simples. Porque tudo que o Apocalipse fala é sobre Jesus. Tantas formas figurativas, mas o que é? É o Cordeiro, é a história de Jesus que está colocada ali. E em Apocalipse, que é o encerramento, ele diz, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém. A batalha. Aleluia, irmão. Aleluia. Aí no 3 fala, ó, uma vez que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o sangue dele começa a atuar em nossas vidas. O sangue de Jesus foi derramado para pessoas, não para animais e coisas. Aí aqui fala o que eu tinha falado, né? Quando orar, peça a Deus que cubra as pessoas com seu sangue para a proteção. Peçam proteção divina para os animais e posses, porque estão debaixo da aliança com Deus, né? E encerrando, o último recurso que ele coloca aqui é o louvor. O que era, Oscar, que levantou aí? As batalhas. Nós todos sabemos que elas batem na porta. A hora que a gente sai na porta aqui, deve aparecer a primeira ali. Nem que seja na hora que escorregar ou qualquer outra coisa. E por que eu estou falando isso? A gente tem vivido, eu e Lu, umas batalhas meio pesadas, que a gente passou por umas dificuldades recentes, acho que a gente até já comentou com vocês, em relação a algumas pessoas dentro da igreja em que nós estávamos. E que é normal do ser humano, pecador, e isso não pode afastar de nós a presença e a percepção de Cristo agindo. Porque a gente sabe que na igreja é onde se encontra o maior grupo de pecadores agregados, né? Buscando o crescimento e o processo de santificação. E aí, por que eu estou narrando isso? A gente chegou num momento agora que a gente vai ter que conviver, ou principalmente hoje, vai ter que conviver com uma parte dessas pessoas que nos trouxe muita dor. E a gente vem conversando sobre isso no decorrer da semana, alguns eventos vêm acontecendo. Ontem a gente foi tomar um café da tarde na panificadora e a gente chegou lá, existia um encontro das mulheres do grupo lá, e quem estava lá de cada coincidência, em torno de umas 12 a 15 pessoas. Dessas 12, 15 pessoas, eu acredito que umas 8 delas eram
eram as pessoas especificamente que a gente teve essa dor, essa dificuldade. E aí a gente já começou a conversar, olha, o que nós vamos exalar em relação a isso? E meu Deus, o que eu vou preparar para eu fazer amanhã? Como é que vai ser isso? E aí eu tenho escrevido muito. Enquanto vocês estavam falando, eu estava anotando aqui. Não sei se as palavras estão corretas, mas o ponto que fica é: eu estou aspergindo do Espírito Santo diante das ciladas que o inimigo me impõe. Eu estou agindo de forma correta nos conflitos que eu tenho no trânsito. Essa semana eu tive uma dificuldade, esses dias agora tive uma dificuldade dessa. Mas são situações que, não estou dizendo que a gente consegue, mas eu fico feliz pela vergonha que fica depois. Fala, cara, eu acho que eu sou um caboclo que não vale nada, mas não vale nada que tem se envergonhado, porque eu acho que o principal ponto é isso, né? Reconhecer pecador e falar, cara, é isso aqui, eu tenho que evoluir. E aí, falando isso, me veio isso à cabeça. Eu queria compartilhar com vocês que a gente está vivendo essa luta. Mas, Carlos, quando você falou essa história aí, né, me veio na cabeça assim, mas bem cristalino. Eu falei assim, a posição que vocês têm que fazer é exatamente a posição de José. Porque às vezes o inimigo usa pessoas e tal, e fazem coisas que às vezes para nós causaram mal, causaram dor, causaram coisa. E depois os irmãos de José estão tudo ali na frente dele, e o que ele fala? O que José fala? José fala, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, mesmo quando o inimigo consegue usar pessoas que trazem dor, trazem alguma coisa, não saiu do plano de Deus. Até aquilo estava no plano de Deus. E no final, José tem esse reconhecimento. Que mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não estão fora do propósito de Deus. Está tudo sob controle, como diz o livro do pastor Samuel. Então é esse o sentimento que cada um de nós temos que ter. Tudo isso aconteceu na sua vida, que magoou vocês, que machucou vocês, mas está debaixo do projeto de Deus. E hoje você está aqui, podendo se envergonhar, podendo e usar o capacete da salvação e falar, o Senhor está no controle de tudo. E eu lembrei tudo. Amém. Eu tô lendo um livro muito bom. Ele é assim, aos seus passos, o que Jesus faria. Já li muitas vezes, já vi o filme. Tem filme desse livro? Tem. Maravilhoso. É igual você falou, né, Oscar? Nós vamos sair dali, pode dar uma escorregadinha, porque os dardos do inimigo é lançado o tempo todo. Só que a gente tem que lembrar que nós não temos uma armadura, nós temos a armadura. Exato. E que além de ter na armadura a proteção, que é específica que ele fala, você tem a couraça, você tem o capacete, as pernas estão um pouco vulneráveis, né? Não que elas não estejam revestidas, elas vão estar revestidas, mas de uma maneira, vamos dizer, menos protetória do que foram os outros dois, né? Mas que mesmo você tendo esse capacete e esse escudo, além da espada que é a palavra, não, esse capacete e essa couraça, além da espada que foi a palavra, a gente ainda está precisando de quê, gente? Do escudo. Né? Não é esse aqui que vai me proteger, não é esse aqui que vai me proteger, não foi só a palavra, mas eu ainda precisava de quê? Do escudo. Além da armadura, nós temos o fruto, né? Que é o que nós vamos derramar. E os pés firmes no evangelho. Mas agora para você defender lá embaixo também, você tem que rebolar. Lá embaixo, vem do lado de cá, é fácil? Não é não. Né? Nós temos uma vitória, mas... Você vai tomar o café no final? Fiquei curioso. Deu uma... Desceu assim meio quadrado. Eu falei, não quero mais não. É, meu irmão.